Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Esta não é uma simples coletânea de histórias de terror, são relatos que tocaram o abismo da escuridão humana e emergiram para assombrar até os corações mais fortes. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o medo, pois o que você vai ouvir agora são contos que transcendem a lógica, arrastando você para dentro de um pesadelo do qual talvez você não queira acordar. Se o terror fosse uma arte, estas seriam suas obras-primas. Segure-se firme, apague as luzes, e lembre-se, o verdadeiro horror não está naquilo que você vê, mas no que você sente. Os intrusos na escada. Alice sempre teve orgulho de sua independência. Aos 27 anos, havia finalmente conseguido um apartamento só dela, um pequeno estúdio em um prédio antigo no centro de Curitiba. O edifício, com sua arquitetura nostálgica e corredores estreitos, tinha uma certa aura que os outros lugares não possuíam. Era como se cada parede guardasse histórias, algumas esquecidas pelo tempo. Ela estava lá há 6 meses, e apesar de algumas estranhezas no prédio, portas que rangiam, elevadores que travavam e, às vezes, uma sensação de ser observada, nada parecia amedrontador o suficiente para fazer Alice se arrepender de sua escolha. Em uma sexta-feira particularmente chuvosa, Alice chegou em casa depois de uma semana cansativa de trabalho. Após um longo banho quente, decidiu relaxar no sofá com um filme e uma taça de vinho. O som constante da chuva batendo na janela só aumentava a sensação de acolhimento. Em poucos minutos, com o filme rolando e o cansaço acumulado, ela adormeceu profundamente. No meio da noite, algo a despertou. Ela abriu os olhos devagar, ainda atordoada, tentando identificar o que havia interrompido seu sono. Não era o barulho da televisão, que já havia se desligado automaticamente, nem o som da chuva. Era outra coisa. Um som rítmico, que vinha de fora do apartamento. Ela se levantou devagar, ainda sonolenta, e percebeu que o som era de passos. Passos lentos e arrastados que ecoavam pelas paredes do prédio. Alice franziu a testa. O relógio no celular marcava 2h12 da madrugada. Quem estaria andando pelos corredores a essa hora? Além disso, o som parecia muito estranho. Como se houvesse mais de uma pessoa, mas os passos não seguiam um ritmo natural. Eram descompassados, quase como se alguém estivesse arrastando os pés. Tentando ignorar, Alice voltou a deitar no sofá. Provavelmente, era apenas algum morador bêbado voltando para casa tarde da noite. O prédio tinha alguns vizinhos excêntricos, então não era nada fora do comum. No entanto, os passos continuaram, agora mais próximos. Alice se sentou novamente, e dessa vez o som foi seguido por um sussurro. Parecia vir de alguém logo do lado de fora da porta do apartamento. O coração dela disparou. Ela ficou imóvel, ouvindo com atenção. O que acha? E você acha que ela vai abrir? Perguntou uma voz feminina, suave e estranhamente distante. Ela vai abrir. Todos eles abrem, e respondeu uma voz masculina, grossa, quase rouca. O corpo de Alice gelou. Quem eram essas pessoas? E, mais importante, por que estavam falando sobre ela? Ela olhou para a porta, sem ousar se aproximar. Os sussurros cessaram, mas os passos retornaram, agora acompanhados por uma risada baixa, feminina e perturbadora. Era como o som de alguém se divertindo com um jogo macabro. Sem fazer barulho, Alice rastejou até a porta, o medo apertando seu peito. Ela se colocou atrás dela e olhou pelo olho mágico, tentando entender o que estava acontecendo. O corredor estava vazio, mas o eco dos passos e risadas ainda preenchia o ar. Alice começou a duvidar dos próprios sentidos. Seria uma alucinação? Talvez o cansaço tivesse pregado uma peça. Mas, antes que pudesse relaxar, ouviu o som da maçaneta da porta sendo forçada, girando lentamente, como se alguém do lado de fora estivesse tentando abri-la com cuidado, sem fazer barulho. O pânico tomou conta. Alice recuou rapidamente e pegou seu celular para ligar para a polícia, mas suas mãos trêmulas fizeram o aparelho escorregar no chão, batendo com um som alto. O movimento do outro lado parou. Tudo ficou silencioso por alguns segundos angustiantes. Alice prendeu a respiração.
Ela podia sentir, com uma certeza desconcertante, que quem quer que estivesse ali, sabia que ela estava ouvindo. Sabia que ela estava com medo. Então, 3 batidas firmes na porta quebraram o silêncio. Alice pulou de susto, recuando mais ainda. As batidas foram seguidas por outra risada, desta vez mais alta, mais agressiva. O som de algo sendo arrastado se misturou ao das batidas na porta, como se alguém estivesse esfregando uma mão contra a madeira. Abra a porta, querida, e estamos esperando por você, e a voz feminina chamou novamente, com um tom de zombaria. O desespero tomou conta. Alice olhou ao redor do apartamento, em busca de algo com que pudesse se defender. Pegou uma faca da cozinha, a única coisa que parecia oferecer algum tipo de segurança naquele momento. Segurou-a com força, recostada contra a parede, enquanto a risada do lado de fora ficava mais e mais alta. A maçaneta girou novamente, desta vez com força. Era como se estivessem tentando arrombar a porta. Alice começou a gritar, chamando por ajuda, mas o prédio estava estranhamente quieto. Nenhum som de outros apartamentos, nenhuma resposta. Era como se estivesse completamente sozinha naquele andar. As batidas e tentativas de arrombamento continuaram, até que, tão repentinamente quanto começaram, cessaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alice ficou parada, segurando a faca com as mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Será que haviam ido embora? Será que tudo aquilo tinha sido algum tipo de pesadelo acordado? Lentamente, ela se aproximou da porta novamente. O corredor estava em completo silêncio. Nenhum som de passos, risadas, nada. Alice olhou pelo olho mágico mais uma vez, com o coração na garganta. O corredor estava vazio. Mas algo estava errado. Quando ela se abaixou para olhar melhor, notou uma sombra na escada, logo na entrada do andar. Havia algo ali, fora de sua linha de visão. De repente, uma cabeça surgiu lentamente no campo de visão do olho mágico. Era uma mulher. Ela tinha o rosto distorcido por um sorriso grotesco, e seus olhos estavam vazios, como se não houvesse vida dentro deles. O que foi, querida? Não vai nos convidar para entrar, disse a mulher, enquanto a risada masculina ecoava ao fundo. Alice gritou e recuou violentamente, tropeçando e caindo no chão. O pavor tomou conta de seu corpo. Ela sabia que, de alguma forma, aquelas pessoas, se é que eram pessoas, não estavam mais do lado de fora apenas. Eles estavam no prédio, nas sombras, esperando que ela cometesse um erro, esperando que ela abrisse a porta. E, naquele momento, Alice soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque, mesmo com a porta trancada e a polícia a caminho, aqueles intrusos, com seus sorrisos diabólicos, não estavam ali apenas para entrar no seu apartamento. Eles estavam ali para invadir sua mente. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. A aparição no corredor. Eduardo estava hospedado em um antigo hotel no interior de Minas Gerais, um lugar que muitos diziam ser cheio de histórias e lendas. Ele, no entanto, não acreditava nessas bobagens. Estava ali a trabalho, e tudo o que queria era uma noite tranquila para descansar. O hotel tinha um aspecto meio sombrio, com corredores longos e mal iluminados, mas, para ele, era apenas um lugar velho. Naquela noite, algo parecia diferente. O silêncio era pesado, como se o próprio ar estivesse denso, e cada passo de Eduardo nos corredores ecoava de forma exagerada. Ele não costumava se assustar fácil, mas havia algo naquela atmosfera que o deixava inquieto. Depois de um longo dia de reuniões, ele retornou ao seu quarto. O ambiente do hotel era antigo, o piso rangia a cada passo, e as paredes pareciam ter histórias que ninguém ousava contar. Eduardo jogou-se na cama, exausto, e pegou seu celular para dar uma olhada nas redes sociais antes de dormir. Uma sensação estranha começou a invadi-lo, e a impressão de que estava sendo observado.
O relógio no criado mudo mostrava 23 horas e 47 quando ele ouviu passos suaves no corredor. Inicialmente, pensou que fosse algum hóspede voltando para o quarto, mas o som era peculiar, quase arrastado. Curioso, Eduardo se levantou e foi até a porta. Quando colocou o olho no olho mágico, viu algo que congelou seu sangue. Uma mulher completamente nua estava parada no meio do corredor. Ela não parecia perdida ou confusa, mas havia algo errado em sua postura. Seus cabelos longos e negros cobriam parte de seu rosto, e seu corpo estava magro, pálido, quase sem vida. Eduardo não conseguiu desviar o olhar. O que era aquilo? Uma pegadinha? Alguém bêbado? Mas a expressão dela não era de quem estava em um estado normal. Seus olhos, apesar de semi-encobertos pelo cabelo, estavam fixos na porta, como se ela soubesse que ele estava ali. Por um momento, ele pensou em abrir a porta para perguntar se ela precisava de ajuda, mas algo dentro dele o impediu. Uma sensação avassaladora de perigo. Como se abrir aquela porta fosse desencadear algo terrível. Eduardo recuou, sentindo o coração disparar. Ele deu alguns passos para trás, tentando se acalmar. Deve ser só uma hóspede confusa, disse a si mesmo, talvez esteja sob efeito de alguma substância ou apenas perdida. Ele voltou a olhar pelo olho mágico. Agora, a mulher estava mais próxima da sua porta. Muito mais próxima. Seus lábios se moveram, formando um sorriso estranho, forçado, como se ela estivesse imitando uma expressão humana. Eduardo recuou mais uma vez, sentindo suor frio escorrer por sua testa. Ele começou a pensar que não estava lidando com algo normal. Fechou os olhos por um segundo, tentando acalmar a mente. Quando voltou a olhar, a mulher tinha sumido. Eduardo deu um suspiro de alívio, mas, antes que pudesse relaxar, ouviu o som. Uma batida suave na porta. 3 toques lentos, seguidos por um arranhar. Ele ficou paralisado, o coração martelando no peito. O silêncio que seguiu foi ainda pior. O que quer que estivesse do outro lado da porta, parecia estar esperando. Tentando agir racionalmente, ele decidiu ligar para a recepção, mas o telefone do quarto não dava sinal. Seu celular, sem explicação, estava sem bateria, apesar de tê-lo carregado há pouco. Eduardo estava sozinho. A única coisa entre ele e aquela figura bizarra era a frágil porta de madeira. A batida voltou, agora mais forte. Eduardo sentiu que, se não fizesse algo, aquela coisa ia entrar. Ele agarrou uma cadeira e a colocou embaixo da maçaneta, trancando-se o melhor que pôde. Por um tempo, tudo ficou em silêncio novamente, mas Eduardo sabia que aquilo não era o fim. A presença do outro lado não desistiria tão fácil. E então, como num pesadelo, a maçaneta começou a girar lentamente. Desesperado, ele se afastou da porta, olhos fixos no movimento suave da maçaneta. Sentiu sua garganta seca, o pânico dominando cada parte de seu corpo. Quando a maçaneta parou de girar, um sussurro abafado atravessou a porta. Eu sei que você está aí. A voz era fraca, arrastada, mas o suficiente para fazer seu sangue gelar. Ele não respondeu. Não ousava. Os minutos seguintes pareceram horas. Nada aconteceu. A batida cessou, a maçaneta parou de se mover, e o corredor parecia ter voltado ao silêncio. Eduardo ficou acordado, imóvel, até o amanhecer, sem ousar se aproximar da porta novamente. Quando o sol finalmente iluminou o quarto, ele criou coragem para verificar o corredor. Abriu a porta devagar, e o que viu o fez recuar. No chão, do lado de fora, havia uma marca de mãos sujas, como se alguém tivesse arranhado a porta por horas. Ele olhou para os lados. O corredor estava vazio, mas aquelas marcas eram reais. Eduardo fez o check-out naquele mesmo dia, sem trocar uma palavra com ninguém. Mas até hoje, sempre que ele entra em um hotel, não consegue evitar olhar pelo olho mágico, temendo o que pode ver do outro lado. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros.
Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. O homem no armário. Mariana e sua amiga Camila sempre compartilharam tudo, e segredos, aventuras, e às vezes, até o medo. As duas haviam decidido dividir um apartamento no centro de São Paulo enquanto cursavam a faculdade. O lugar era pequeno, mas aconchegante. Tinha um toque antigo, com portas de madeira que rangiam e janelas que pareciam nunca fechar completamente. Mesmo assim, era o refúgio delas, o local onde se sentiam seguras em meio ao caos da cidade. Era uma quinta-feira à noite quando Camila saiu para encontrar alguns amigos. Mariana preferiu ficar em casa, estudar e colocar as séries em dia. A noite estava tranquila, o som distante do trânsito da avenida chegava abafado pelas cortinas, e ela estava concentrada nos estudos quando seu telefone vibrou. Era Camila, mandando uma mensagem rápida: "Vou dormir fora hoje. Não me espera. Beijos." Mariana suspirou aliviada, pois isso significava que teria a casa toda para si. Decidiu se recompensar com um banho quente antes de se jogar na cama. A água escorria pelo corpo, e ela relaxava, aproveitando aquele momento de calma. Quando desligou o chuveiro e saiu do box, notou algo estranho. O espelho estava completamente embaçado, exceto por uma pequena parte, como se alguém tivesse passado a mão ali, desenhando um círculo. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha, mas rapidamente sacudiu a cabeça, dizendo a si mesma que era apenas uma coincidência. Vestiu seu pijama e, enquanto secava o cabelo, começou a ouvir um leve rangido vindo do corredor. Deve ser o vento, pensou, sem dar muita importância. Voltou para o quarto e se deitou, pronta para uma noite tranquila. Colocou os fones de ouvido e, em poucos minutos, já estava envolta nos braços do sono. Por volta das 3 horas da manhã, algo a despertou. Mariana abriu os olhos lentamente, confusa. Havia um som abafado, como se algo estivesse se movendo dentro do quarto. Ela tirou os fones e ficou completamente alerta, com os sentidos apurados. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que ouviu novamente. Um som suave, mas inegável, o rangido da porta do armário. O coração de Mariana disparou. Ela tinha certeza de que tinha fechado o armário antes de dormir. Ainda deitada, seus olhos correram pelo quarto até se fixarem no armário. A porta estava entreaberta, apenas o suficiente para que uma pequena fresta revelasse a escuridão lá dentro. Tentando não perder o controle, Mariana respirou fundo, convencendo-se de que poderia ser algo normal, e talvez o vento tivesse empurrado a porta, ou ela mesma não tivesse fechado direito. Porém, antes que pudesse levantar, algo fez seu sangue congelar, a fresta da porta se abriu um pouco mais, e, por um breve segundo, ela teve a impressão de ver um olho observando-a de dentro do armário. Seu corpo paralisou. Seria sua mente pregando peças? O quarto estava escuro, mas não o suficiente para confundir o que acabará de ver. Sentiu sua respiração ficar pesada e o coração martelando no peito. Não podia ser real. Podia. Tentando controlar o pânico, pegou o celular que estava ao lado da cama e, com mãos trêmulas, ligou para Camila. A ligação foi direta para a caixa postal. Desesperada, ela digitou uma mensagem: "Tem alguém no apartamento?" Mas, antes de enviá-la, parou. E se fosse apenas sua imaginação? E se, ao chamar a polícia ou gritar, estivesse fazendo uma cena por nada? Mariana decidiu sair da cama e se aproximar do armário. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, e o corredor do quarto parecia mais longo do que jamais havia sido. Ao chegar perto o suficiente, estendeu a mão, hesitante, até a maçaneta da porta do armário. Sua mente gritava para que ela não fizesse isso, mas a curiosidade mórbida, ou talvez o medo de não saber, a impulsionou. Com um movimento rápido, abriu a porta de uma vez. O armário estava vazio. Nenhum sinal de intrusos, nenhuma presença estranha. Ela riu nervosamente de si mesma, sentindo-se idiota por se assustar tão fácil. Fechou o armário com força, trancando-o com a chave,
e voltou para a cama. Talvez devesse dormir na sala, mas o cansaço venceu, e, sem perceber, ela adormeceu novamente. Pouco depois, acordou com uma sensação terrível. O ar no quarto estava pesado, sufocante. Seus olhos se abriram lentamente, e foi então que ela ouviu um suspiro. Alguém estava respirando dentro do quarto. Ela se sentou na cama, gelada, e seu olhar foi diretamente para o armário. A porta, que antes ela tinha certeza de ter fechado, estava novamente aberta. Dessa vez, mais escancarada. Mariana não conseguiu reagir. Era como se estivesse presa no próprio corpo. Quando finalmente encontrou forças para se levantar, um som baixo e quase imperceptível ecoou pelo quarto. Passos. Vindos de dentro do armário. E, antes que pudesse gritar, uma mão pálida e magra se estendeu da escuridão, agarrando-a pelo pulso com força. O grito preso em sua garganta nunca saiu. Seus olhos arregalados fixaram-se na figura que lentamente saía do armário. Um homem, de aparência doentia, com olhos fundos e pele acinzentada, olhava diretamente para ela com um sorriso macabro nos lábios. Mariana não conseguiu se mover, como se estivesse paralisada pelo medo. O homem sussurrou algo que ela não pôde entender, mas a expressão dele dizia tudo, ele estava ali há muito tempo, esperando por aquele momento. Na manhã seguinte, quando Camila voltou ao apartamento, encontrou a porta do quarto de Mariana trancada. Bateu várias vezes, mas não houve resposta. Quando finalmente conseguiu arrombar a porta, o quarto estava vazio, mas o armário, entreaberto, exibia algo que fez seu estômago revirar e marcas profundas de unhas no interior da porta, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair de lá. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo e se você tiver coragem de voltar. Até breve.